Existem coisas que acontecem no mundo espiritual enquanto você ora, e a maioria das pessoas nunca percebe. Mudanças silenciosas, invisíveis aos olhos, mas profundamente reais. Elas começam no momento em que você dobra os joelhos, abre a boca e fala com Deus, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Hoje, você vai descobrir 8 coisas poderosas que acontecem quando você ora, verdades que podem transformar completamente sua fé, sua forma de orar e a maneira como você enfrenta as batalhas da vida. Cada uma dessas coisas tem base espiritual profunda e revela porque a oração nunca é em vão, mesmo quando a resposta não vem imediatamente. Talvez você já tenha se perguntado: será que minha oração está funcionando? Ou talvez você ore todos os dias, mas nunca parou para entender o que realmente se move no invisível quando você fala com Deus. Este vídeo vai abrir seus olhos espirituais. Fique comigo até o final, porque a última coisa dessa lista é uma das mais ignoradas, e ao mesmo tempo uma das mais poderosas. Ela explica por que algumas orações mudam destinos inteiros. E se você busca fortalecer sua fé todos os dias, já se inscreva agora no canal Refúgio em Oração. Aqui, cada vídeo é um lugar de descanso, ensino e encontro com Deus. Prepare seu coração. Vamos começar. 1. Quando você ora, sua mente começa a se alinhar com a verdade de Deus. Quando a oração começa, a primeira transformação acontece dentro de você. Antes mesmo de qualquer mudança externa, algo se move na mente. Pensamentos que estavam confusos começam a perder força. Ideias que alimentavam medo, culpa ou ansiedade passam a ser confrontadas por uma verdade maior. Orar não muda apenas situações, muda a forma como você pensa sobre elas. A Bíblia mostra que a mente humana precisa ser renovada. Não porque ela seja fraca, mas porque vive exposta a pressões constantes. A oração se torna o lugar onde essa renovação começa. Ao falar com Deus, você deixa de dialogar apenas com seus próprios pensamentos e passa a ouvir uma perspectiva mais alta. Isso reorganiza o interior. É por isso que muitas pessoas sentem alívio logo no início da oração. Não é imaginação, é alinhamento. A mente começa a sair do caos e a entrar em ordem. A verdade substitui a confusão. A paz começa a ocupar o espaço da inquietação. Mesmo que o problema continue ali, ele já não domina como antes. Esse alinhamento não acontece por força de vontade, mas por proximidade com Deus. Quanto mais você ora, mais sua mente aprende a repousar naquilo que é firme, seguro e eterno. A oração se torna um filtro. Nem todo pensamento permanece. Nem toda preocupação encontra espaço. Talvez hoje sua mente esteja cansada, acelerada ou sobrecarregada. Ao orar, você não está apenas falando. Você está permitindo que Deus organize o que estava desordenado dentro de você. Vamos orar por esse alinhamento. Senhor Deus, traz a tua verdade sobre nossos pensamentos. Silencia aquilo que não vem de ti. Renova nossa mente, ajusta nosso coração e conduz-nos à paz que nasce da tua presença. Em nome de Jesus, amém. 2. Quando você ora, o medo perde autoridade sobre o seu coração. O medo costuma crescer no silêncio interior. Ele se alimenta de cenários imaginados, de lembranças dolorosas e da sensação de que estamos sozinhos. Muitas vezes, antes mesmo de algo acontecer, o coração já está dominado pelo temor. Mas quando a oração começa, essa autoridade começa a ser quebrada. Orar não elimina imediatamente todas as ameaças, mas muda quem ocupa o centro do coração. O medo perde espaço quando Deus é colocado no lugar certo. A Bíblia revela que a presença do Senhor traz segurança, não porque tudo se torna previsível, mas porque o coração passa a confiar em quem governa todas as coisas. Durante a oração, o medo começa a ser exposto. Aquilo que parecia gigante é colocado diante de Deus e, nesse ambiente, perde força. O coração percebe que não está desamparado. Há alguém maior do que aquilo que assusta. Essa percepção transforma a maneira como o medo age. Ele já não controla, apenas tenta. É por isso que,
Mesmo sem uma resposta imediata, muitas pessoas sentem coragem após orar. A situação não mudou, mas o coração mudou. A oração realinha a confiança. O medo, que antes paralisava, agora é confrontado por uma fé que começa a crescer. Talvez você esteja carregando medos silenciosos. Medo do futuro, medo de perder, medo de não ser suficiente. Ao orar, você não ignora esses medos, você os entrega. E quando eles são entregues, deixam de governar. Vamos orar por esse fortalecimento. Senhor Deus, reconhecemos nossos medos diante de Ti. Entregamos cada temor que tenta dominar nosso coração. Enche-nos da Tua presença e ensina-nos a confiar. Que o medo perca autoridade e a fé encontre espaço para crescer. Em nome de Jesus, amém. Quando você ora, Deus fortalece seu interior antes de mudar o exterior. Muitas pessoas oram esperando que Deus mude imediatamente as circunstâncias ao redor. Mas, na maioria das vezes, o primeiro movimento de Deus acontece por dentro. Antes de transformar o cenário, Ele fortalece o coração. Antes de mudar a situação, Ele prepara a pessoa. A oração ativa esse processo silencioso e profundo. A Bíblia mostra que o fortalecimento interior é essencial para sustentar aquilo que ainda virá. Sem esse fortalecimento, até mesmo as bênçãos podem se tornar peso. Quando você ora, Deus começa a trabalhar na sua resistência emocional, na sua maturidade espiritual e na sua capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo ainda parece igual. Esse fortalecimento não é barulhento. Ele acontece no secreto, enquanto ninguém vê. Durante a oração, Deus ajusta expectativas, corrige motivações e constrói uma fé que não depende apenas de resultados visíveis. É nesse processo que o coração aprende a confiar mais do que a exigir. Por isso, às vezes, a resposta parece demorar. Não é ausência de cuidado, é preparação. Deus sabe exatamente o que você precisa se tornar para sustentar aquilo que Ele vai entregar. A oração te coloca nesse caminho de crescimento. Talvez você esteja orando há algum tempo sem perceber grandes mudanças externas. Mas se você olhar com atenção, verá que algo dentro de você já não é mais o mesmo. Você suporta mais, reage melhor e confia com mais profundidade. Isso é Deus te fortalecendo. Vamos orar por esse fortalecimento. Senhor Deus, fortalece o nosso interior. Trabalha em nosso coração enquanto esperamos. Prepara-nos para sustentar aquilo que o Senhor está construindo. Que nossa fé seja firme, madura e perseverante. Em nome de Jesus, amém. 4. Quando você ora, o peso que você carrega começa a ser transferido. Uma das maiores dores silenciosas da vida é carregar pesos que não foram feitos para ficar sobre nós. Preocupações constantes, responsabilidades excessivas e culpas antigas vão se acumulando até que o coração se cansa. Muitas pessoas não percebem o quanto estão sobrecarregadas até o momento em que começam a orar. A oração se torna o lugar da transferência. Aquilo que estava esmagando a alma começa a ser entregue. Não é apenas um desabafo emocional, é um ato espiritual profundo. Ao orar, você reconhece que não precisa sustentar tudo sozinho. Esse reconhecimento abre espaço para o alívio. A Bíblia revela que Deus convida os cansados a entregarem seus fardos. Quando isso acontece, o peso não desaparece por mágica, mas deixa de estar sobre seus ombros. A carga muda de lugar. E quando o peso sai do coração, a mente encontra espaço para respirar. É por isso que muitas pessoas choram durante a oração. Não é fraqueza, é liberação. É o momento em que a alma entende que não precisa mais segurar tudo. A oração cria esse ambiente seguro onde o peso pode ser colocado aos pés de Deus sem medo de julgamento. Talvez você esteja carregando algo há tempo demais. Algo que te cansa, te rouba a paz e te deixa exausto. Ao orar, você está sendo convidado a soltar. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para sentir alívio. Vamos orar por essa entrega. Senhor Deus, reconhecemos o peso que temos carregado.
Entregamos nossas preocupações, culpas e fardos em tuas mãos. Alivia nosso coração e ensina-nos a confiar. Que o peso saia de nós e descanse em ti. Em nome de Jesus, amém. Quando você ora, sua perspectiva começa a mudar. Muitas batalhas não são vencidas quando a situação muda, mas quando a forma de enxergá-la é transformada. Antes da oração, tudo parece maior, mais pesado e mais confuso. O problema ocupa todo o campo de visão. Mas quando você ora, algo sutil acontece. A perspectiva começa a se ajustar. A oração não ignora a realidade, mas amplia o olhar. Ela tira o foco exclusivo do problema e o reposiciona em Deus. Aquilo que parecia impossível começa a ser visto à luz de quem tem todo o poder. Esse ajuste muda a forma como o coração reage. A ansiedade diminui porque a visão se torna mais ampla. A Bíblia mostra que homens e mulheres de fé não tiveram suas circunstâncias mudadas de imediato, mas tiveram seus olhos espirituais abertos. Eles passaram a enxergar além do momento presente. A oração gera essa capacidade. Ela ensina o coração a olhar para cima antes de olhar ao redor. Quando a perspectiva muda, decisões também mudam. Reações impulsivas dão lugar à sabedoria. O desespero cede espaço à confiança. Mesmo sem respostas claras, o coração encontra direção. Isso não é negação da dor, é maturidade espiritual sendo construída. Talvez hoje você esteja olhando para sua vida com cansaço e confusão. Ao orar, você permite que Deus ajuste sua visão. Ele não apenas cuida do que você enfrenta, mas de como você enxerga aquilo que enfrenta. Vamos orar por essa mudança de perspectiva. Senhor Deus, ajusta nosso olhar. Tira de nós a visão limitada pelo medo e pela ansiedade. Ensina-nos a enxergar a vida à luz da tua verdade. Que nossos olhos espirituais sejam abertos e nosso coração encontre direção. Em nome de Jesus, amém. Quando você ora, sua fé é fortalecida mesmo sem respostas imediatas. Um dos maiores desafios da vida espiritual é continuar confiando quando a resposta ainda não chegou. A espera costuma gerar dúvida, cansaço e até silêncio interior. Mas é exatamente nesse espaço que a oração exerce um papel profundo. Quando você ora, sua fé não fica parada. Ela é trabalhada, fortalecida e amadurecida. A fé não cresce apenas quando Deus responde rápido. Muitas vezes, ela se fortalece enquanto aprendemos a confiar sem ver. A oração sustenta esse processo. Cada vez que você ora, mesmo sem sinais visíveis, algo se firma dentro de você. A confiança deixa de depender do resultado e passa a depender do relacionamento com Deus. A Bíblia mostra que a fé verdadeira não se baseia apenas no que é visto, mas na certeza do que se espera. A oração alimenta essa certeza. Ela mantém o coração conectado, mesmo quando a mente tenta questionar. É nesse lugar que a fé se torna mais profunda, mais estável e menos frágil. Quando a resposta demora, a oração impede que a fé se desgaste. Ela protege o coração contra o desânimo e a desistência. Mesmo em silêncio, Deus continua trabalhando. A fé aprende a descansar nesse silêncio sem se perder. Talvez você esteja orando há algum tempo sem ver mudanças claras. Isso não significa que sua oração é inútil. Significa que sua fé está sendo construída em um nível mais profundo. Vamos orar por essa perseverança. Senhor Deus, fortalece nossa fé enquanto esperamos. Sustenta nosso coração nos dias de silêncio. Ensina-nos a confiar mesmo sem respostas imediatas. Que nossa fé não dependa do que vemos, mas de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Quando você ora, Deus começa a alinhar seu coração com a vontade dele. Muitas vezes, a oração começa com pedidos claros, desejos específicos e expectativas bem definidas. Mas, à medida que a conversa com Deus se aprofunda, algo mais sutil começa a acontecer. O coração passa por um ajuste.
Aos poucos, aquilo que parecia essencial perde força, e o que realmente importa começa a ganhar espaço. Orar não é apenas falar, é ouvir. E nesse processo, Deus trabalha o interior. A vontade pessoal, antes carregada de urgência e ansiedade, começa a se alinhar com uma vontade maior. Isso não acontece de forma forçada. Acontece com suavidade, como quem aprende a confiar em algo mais alto do que seus próprios planos. A Bíblia mostra que pessoas que caminharam com Deus aprenderam, com o tempo, a desejar aquilo que Ele desejava. Esse alinhamento não anulou sonhos, mas purificou intenções. A oração conduz o coração a esse lugar. Um lugar onde a paz passa a ser mais importante do que simplesmente ter razão ou controle. Quando o coração se alinha, a ansiedade diminui. Já não há tanta pressa. O medo do futuro perde força, porque existe confiança de que a vontade de Deus é boa, perfeita e segura. Mesmo quando a resposta é diferente do esperado, o coração encontra descanso. Talvez hoje você esteja orando por algo específico, com intensidade e expectativa. Ao orar, permita que Deus também trabalhe seu coração. Ele não quer apenas responder, quer conduzir. Vamos orar por esse alinhamento. Senhor Deus, ajusta nosso coração à tua vontade. Ensina-nos a desejar o que vem de ti. Remove de nós a ansiedade pelo controle e planta confiança em teus caminhos. Que nossa oração nos aproxime do teu querer. Em nome de Jesus, amém. Quando você ora, Deus age mesmo quando você não percebe. Uma das maiores verdades sobre a oração é também uma das mais difíceis de aceitar. Deus age mesmo quando não sentimos nada. Nem toda oração vem acompanhada de emoção, arrepio ou sinais claros. Muitas vezes, depois de orar, tudo parece exatamente igual. Mas isso não significa a ausência de movimento. Significa que o agir de Deus nem sempre é perceptível de imediato. A Bíblia mostra repetidamente que Deus trabalha no invisível. Enquanto o coração humano espera mudanças rápidas, Deus constrói respostas que vão além do momento presente. A oração ativa esse agir silencioso. Mesmo quando você se levanta sem sentir nada diferente, algo já começou a se mover. Portas começam a ser preparadas, resistências são quebradas e caminhos são alinhados. O problema é que muitas pessoas desistem de orar porque confundem silêncio com ausência. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele está carregado de propósito. Quando você ora, mesmo sem perceber, Deus está cuidando de detalhes que você nem imagina. Ele age no tempo certo, da forma certa, para produzir frutos que permanecem. Essa verdade fortalece a perseverança. Você aprende a orar não apenas pelo que sente, mas pelo que crê. A oração deixa de ser uma troca emocional e se torna um ato de fé. Mesmo sem sinais imediatos, você continua, porque confia que Deus está trabalhando. Talvez você esteja orando há dias, meses ou até anos sem perceber mudanças claras. Isso não significa que nada esteja acontecendo. Significa que Deus está agindo em níveis mais profundos do que seus olhos podem ver agora. Vamos orar com essa confiança. Senhor Deus, mesmo quando não percebemos, cremos que o Senhor está agindo. Ensina-nos a confiar no teu trabalhar silencioso. Sustenta nossa fé enquanto esperamos. Que nunca desistamos de orar, sabendo que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, amém. Agora que você ouviu essas 8 verdades, uma coisa precisa ficar clara no seu coração: orar nunca é perda de tempo. Mesmo quando você não vê, mesmo quando não sente, mesmo quando a resposta parece distante, algo sempre acontece quando você ora. Cada oração move o invisível, fortalece o interior e prepara caminhos que seus olhos ainda não alcançam. Talvez hoje você entenda por que não pode abandonar a oração. Ela muda você antes de mudar a situação. Ela fortalece sua fé antes de entregar a resposta. E ela mantém Deus no centro, mesmo quando tudo ao redor tenta te afastar dele. Se essa mensagem falou com você, não deixe esse momento passar. Inscreva-se agora no canal Refúgio em Oração. Aqui,
Todos os dias, você encontra palavras que fortalecem sua fé, acalmam sua mente e te lembram que Deus está presente, mesmo no silêncio. A sua inscrição ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam de esperança. Agora eu te faço um convite direto. Escreva nos comentários "Eu confio". Essa simples frase é uma declaração espiritual. É você dizendo que escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender tudo. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do poder da oração hoje. Receba agora esta bênção final. Que o Senhor fortaleça sua fé, renove sua esperança e sustente seu coração nos dias de espera. Que suas orações nunca sejam vazias, mas cheias da presença de Deus. Que você nunca se canse de buscar, confiar e permanecer. Aqui é o Refúgio em Oração. Que Deus te abençoe, te guarde e te conduza em paz.